Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes, o podcast da agenda pública em que vozes e práticas se encontram para mostrar como é possível unir crescimento econômico, inclusão e sustentabilidade. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. E, junto com a Carol, facilitamos conversas que inspiram, provocam e conectam. O convite é para que você embarque com a gente nessa jornada. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto e pragmático sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. Boa tarde, Axel. Eu sou Carol Guimarães, sou gestora de projetos, sou urbanista, cientista social e sou co-host nesse episódio e nesse podcast Territórios Resilientes, junto com o Sérgio Andrade, que é mestre em gestão em políticas públicas, cientista social pela USP e especialista em negociações internacionais. E tem uma ampla bagagem na experiência do setor privado, público e em desenvolvimento territorial. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Queria, antes de passar para você, te apresentar um pouquinho, e aí a gente começa, pode ser? Pode ser, sim. Muito obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do Territórios Resilientes, né? E parabéns pela iniciativa. Ah, muito obrigada também. Estamos muito felizes. E que honra receber o ex-prefeito de Niterói aqui com a gente, uma cidade que é muito conhecida e falada sobre a sua sustentabilidade no Brasil. Acho que tem grandes exemplos para nos contar. E antes de entrar, né, para falar do território, já que a gente está falando de território, eu queria trazer um pouquinho da sua longa trajetória, né? É sempre desafiador pincelar, né, e falar rapidamente da história das pessoas, mas eu acho que vale a pena mencionar que você foi prefeito na gestão entre 2001 e 2024. Eu acho que é muito icônico que você foi eleito em primeiro turno com mais de 62% de votos válidos. Você foi vice-prefeito e você também ocupou alguns cargos, né, na gestão pública, como secretário municipal e executivo de planejamento, orçamento e modernização, em Niterói. E eu acho que além desse chapéu, né, esse chapéu de gestor público, você também tem o chapéu de engenheiro florestal, ambientalista e velejador. E vale mencionar também que você é irmão de nomes icônicos, né? Como medalhistas olímpicos, como Torben Grael, Lars Grael e a sua sobrinha, né? Martine É a Grael. minha Então, sobrinha, bem-vindo! Martine. Muito obrigado aí por essa apresentação. Esse podcast, ele tenta trazer realmente algumas respostas e algumas inspirações, né? E aí eu acho que o que é interessante de falar de Niterói é que ela é uma cidade, né? Que, dependendo da perspectiva, pode estar a 13 quilômetros de distância, né? Que é a Ponte Rio-Niterói. Então, pode ser, se você vê pelo lado do Rio de Janeiro, ela tá ali pertinho, mas eu acho que muita gente não conhece. Então, eu acho que vale a pena introduzir um pouquinho, que é uma cidade costeira, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com cerca de 500 mil habitantes, e uma população, né, relativamente alta nas classes A e B, uma renda média maior do que a média do Rio de Janeiro, então a gente está falando mais ou menos de R$ 4.188, e um bom IDH, o maior IDH do estado do Rio de Janeiro, né? Mas como muitas cidades do Brasil, eu acho que ela vive contradições e desigualdades. Então, como no último IBGE, o censo do IBGE mostra que aumentou um pouco a porcentagem da população que mora em favelas. Apesar disso, é uma cidade que já ganhou vários prêmios, prêmio Estados Sustentáveis, prêmio Connected Smart Cities. Eu acho que ela faz parte de diversas redes, né? E é uma cidade muito turística, mas também tem uma parte significativa do orçamento local que vem da exploração do petróleo da Bacia de Campos. Então, com esse contexto, eu acho que a gente começa a nossa conversa, né? E especialmente com esses tantos chapéus que você carrega, tanto de gestor público como também de ambientalista. Como que é governar uma cidade como essa? A prefeitura tem um orçamento anual esse ano de 6 bi, né? 6 bilhões e cento e tantos milhões, e a participação, né, dos royalties
é cerca de 1 bi. Né? Tá. Então, a Niterói tem essa grande vantagem, que a cidade tem uma arrecadação muito firme, né? Uma arrecadação bastante forte, e nós temos, né, essa oportunidade dos royalties, mas a gente não depende tanto assim dos royalties. No nosso caso aqui, né, nós estamos da receita própria da prefeitura por volta de 30%. Então, é, isso nos dá a oportunidade, né, de ter uma capacidade de investimento muito grande, porque 1 bilhão por ano é um valor bastante significativo e a prefeitura faz um esforço muito grande para aplicar esses recursos em investimentos que sejam estruturantes para a cidade, né? Porque isso é fundamental, porque a gente vê, me desculpe, o que já aconteceu em outras cidades que passaram pelo ciclo do petróleo e que, né, passado, né, o momento de declínio, né, da receita do petróleo, essas cidades passaram por uma crise, né, econômica, e Niterói está tomando todos os cuidados para que isso não aconteça. Nós temos um fundo, que é o FER, né, que é o Fundo de Equalização de Receitas, onde 10%, né, de todo o repasse, né, das participações especiais, que é um pedaço, né, do ROIT, a gente deposita nesse fundo, além de outros depósitos também voluntários, digamos assim, da prefeitura, e esse fundo hoje tem cerca de 1,3 bi, né, de recursos, que são uma reserva, uma poupança que a prefeitura faz, né, pensando no futuro, né, para justamente fazer com que essa oportunidade do royalty seja a mais duradoura possível. E hoje, né, nós fazemos dessa oportunidade, né, dessa receita do petróleo, para fazer a transição energética e a transição, né, para a sustentabilidade da cidade. Não, Correto? Axel, eu tô achando ótimo e eu É, acho que você já avançou em várias das minhas perguntas, então eu tô achando muito é, bom. Mas eu queria te parar aí, só pra gente, é, então, se você poderia elaborar um pouquinho mais, exatamente nesse fundo que você está falando. E aí eu queria também apresentar um pouco desse conceito. Você estava trazendo sobre o fundo soberano, é isso? isso, Tá, então que é o acho que vale a FER, o pena a Fundo gente de apresentar esse Equalização de conceito. Receitas. Eu acho É, que esse conceito ele não é conhecido por todos e ele é uma novidade no sentido que apenas 6 municípios no Brasil fazem parte desse fundo, né? Muitos são Bacia do Campos, Ilhabela e aí tem algumas outras cidades. E eu acho que esse fundo ele é muito interessante, que ele é uma inspiração da Escandinávia, né? E eu acho que o que é interessante dele também é exatamente o que você trouxe. É uma poupança geracional, né? É uma poupança a longo prazo, entendendo que a gente tem um recurso finito e que o que que a gente consegue fazer com ele para fazer essa transição. Então, acho que eu quero te fazer duas perguntas com base nisso, assim. Uma é exatamente essa, né? Maricá e Niterói, muitas vezes elas são consideradas outliers, no sentido que elas estão fazendo um bom uso desse recurso, e aí é muito diferente de outras cidades que a gente fala, né, no norte do Rio, que muitas vezes não fizeram bom uso desse recurso. Então, quais são as lições que vocês aprenderam e têm aprendido, e como que você pode passar isso para outros municípios, né, outros territórios que têm esse recurso agora, mas não sabem o que vão ter, né, para o futuro e quais são bons investimentos, você acredita? bom, primeiro, existem várias cidades no Brasil que recebem royalties, né? Às vezes são royalties de mineração, né? São royalties de geração hidrelétrica, né? Existem várias situações, né? E nós criamos, né, em Niterói esse fundo soberano. Foi uma mensagem que o executivo mandou para o legislativo, que criou esse fundo em 2019, e ele tem regras muito claras, né, sobre para que você pode usar esse fundo.
Então, nós fomos até pegos de surpresa que no ano que nós criamos o fundo, a gente já teve que usar o fundo, que Da pandemia. 2019 foi o ano da pandemia, né? Exatamente. Então, nós pegamos parte, né, desse fundo para cobrir, né, despesas, né, que foram fundamentais para salvar vidas naquele momento. E depois nós, quando passou, né, o momento da pandemia, a gente repôs os recursos ao fundo. Então, a regra, né, o fundo, ele é um fundo de equalização de receitas. Ele foi feito com a finalidade de gerar uma poupança para o futuro, também para que, em situações de frustração de receita, então, uma crise econômica, uma situação sei lá, um desastre, alguma coisa, né, que impacte muito a cidade de Niterói, e a gente pode, né, pela legislação, a gente pode cobrir até a metade, né, do recurso necessário até o limite de 20% do saldo do fundo. Então, ou seja, você não pode também gastar de uma vez só todo o dinheiro que foi poupado. Fora das regras, né, que estão previstas na legislação, você precisa de uma autorização legislativa e precisa justificar isso. Então, o fundo, ele, assim, na minha gestão, né, de 2021 até 2024, eu dediquei muito é, a regulamentar o fundo, inclusive as formas, né, de aplicação desses recursos, porque é um recurso muito substancial e que né, ele não pode ficar parado na conta, né? Você precisa investir esse recurso, mas obviamente esse recurso tem que ser investido com toda a segurança para evitar que você, numa Baixos aventura, né, riscos, coloque esse exatamente. dinheiro baixo risco, né? Então, nós regulamentamos, eu criei o conselho do fundo, né, para que a gente possa, inclusive, ter toda a certeza, né, de que o fundo está sendo bem gerido. E agora, recentemente, né, o prefeito que me sucedeu, o Rodrigo Neves, ele encaminhou para o Legislativo, né, uma regulamentação, né, para o uso de parte do rendimento do fundo, né, essa parte do rendimento será utilizado para o fortalecimento do centro de Niterói, uma série de investimentos e custeios que são importantes, para um Perfeito. esforço que está sendo feito agora para levantar o centro da cidade de Niterói. Não, perfeito. E depois isso até me conecta com uma outra pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho como Niterói e Maricá se comparam com outras cidades que também recebem esses royalties, não necessariamente têm esse fundo, porque pouquíssimas cidades têm esse fundo, apesar de muitas receberem royalties, de outras cidades no norte do Rio que muitas vezes não utilizaram esse recurso para fomentar essa resiliência, né? Para fomentar esse caminho sustentável. Pois é, o ciclo, né, do petróleo em Campos e Macaé, desculpe, nessas outras cidades, foram anteriores ao ciclo de Niterói. E a vantagem de você vir depois é que você aprende com os Aprende com erros os dos erros, outros, né? né? Exatamente. E, então, justamente estudando, né, o que aconteceu nas outras cidades, que nós tivemos a ideia de criar esse fundo. Mas a Niterói, né, tem uma arrecadação própria muito robusta também, né, o que garante também a capacidade, né, de investimento. Então, Niterói, por exemplo, né, nós temos a nota máxima de várias empresas classificadoras de risco. Então, por exemplo, na Standard Poor's, né, Niterói é considerado AAA Plus, né? Então, é a nota máxima que indica, né, para os investidores, né, que Niterói é uma boa cidade para se Para se investir. investir. E isso analisa-se, né, toda a situação, a saúde financeira da cidade, né? Então,
isso mostra que, enfim, Niterói tem boas perspectivas, né, para receber investimentos no presente e no futuro. Bom, como ex-prefeito, eu acho que você deve ter participado de várias redes, né, com outros prefeitos. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante que é essa troca de experiências, né? Então eu queria te perguntar, quais cidades te inspiram? Olha, Carol, acho que você trouxe aí um ponto bastante importante, né, e para mim, né? Porque eu, inclusive, sou doutorando na Universidade Federal Fluminense na área de arquitetura e urbanismo, Olha né, só. trabalhando principalmente na área de urbanismo e pensando justamente, né, nessa transição para o sustentável, né, e para a resiliência climática, né? E até ontem eu era o vice-presidente da Frente Nacional de De Prefeitos e prefeitos, Prefeitas Xerém. e sou também da governança global do ICLEI. O ICLEI é uma organização que reúne 2.500 cidades no mundo, né, voltadas para essa questão da sustentabilidade. Então, a gente tem tido muitas trocas, né, com cidades do mundo e do país. É, existem muitas iniciativas, né, e muito animadoras, né, por parte dos governos locais, né, das cidades. Mas se você olhar a França, Paris, agora, Paris talvez seja a cidade assim mais ambiciosa, né, no momento em termos, né, dessa transição. Uh, uh, Paris aprovou em outubro ou novembro uma nova, um novo ciclo, uma nova legislação climática, e eles decidiram tirar automóvel de 500 ruas, né, de Paris. E aí foi feito agora, 2, 3 semanas atrás, um plebiscito, uma escuta, né, da sociedade, e eles pediram mais 300. Ou seja, ruas estão sendo transformadas em praças, em parques, né, porque a população entendeu que as ondas de calor que Paris sofreu agora recentemente, né, pelo problema das ilhas de calor, né, naquele Exato. espaço urbano, né? E você tem outras cidades, né? Então, Amsterdã, com um trabalho interessantíssimo, Copenhague, né, um trabalho ambicioso, também muito voltado para a questão da energia, né, Boston, nos Estados Unidos, né, com um esforço, né, de fazer a eficiência energética dos prédios públicos e privados, né, para você reduzir o consumo de energia, né, e a energia lá vem muito ainda, né, de fontes sujas, né? Então, enfim, tem muita coisa acontecendo no âmbito das cidades. E Axel, e referente a, né, eu ia até trazer assim, referente às cidades latinas, eu acho que Bogotá também, eu acho que é interessante, tem Medellín, eu acho que Buenos Aires também tem algumas coisas para ensinar, e eu acho que tem outras cidades, eu acho que é sempre bom, né, a gente também trazer referências aqui do Sul Global, mas eu queria também, se você pudesse também trazer algumas cidades que, especialmente cidades que são, não sei se no Brasil você consegue pensar em alguma para além, né, dessas cidades que a gente falou que são que tem essa dependência de receitas de petróleo, mas também outras que têm essas receitas, seja dos minérios ou de outros recursos que também têm aplicado de maneira eficiente e resiliente esses recursos, assim, não sei se vem alguma coisa em mente. Olha, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério das Cidades e Ciência, Tecnologia e Inovação, eles criaram agora recentemente um programa de cidades verdes resilientes. Sim. É um programa, né, que eu acho que traz um avanço muito importante, porque nesses debates, né, mundiais aí do clima, né, os países têm muita dificuldade, né, de estruturar a sua política. E nós conseguimos aqui no Brasil um consenso em torno do que a gente chama do federalismo climático. Sim. Então, existe, né, o governo federal está fazendo um papel importante,
né, de abertura de várias fontes, né, de financiamento, de estímulo à estruturação dessas políticas, né, nos estados, né, e nos municípios, né, e isso acho que está dando uma boa chacoalhada aí Eu acho. do Eu ambiente, acho. né? Mas Então, você acha que ainda está faltando uma perna, que é o eixo econômico, no sentido de criar esses novos empregos? Então, por exemplo, a gente está pensando nessas novas infraestruturas que precisam, né, soluções baseadas na natureza, mas a gente está pensando por exemplo, empregos que vão deixar de existir e colocar e ter um direcionamento para esses novos empregos? Você acha que a gente está conseguindo pensar dessa maneira? olha, isso ainda não é mainstream, né? Ainda não quer dizer, tem muita gente trabalhando isso, muita gente pensando isso, né? Mas, assim, a gente tem alguns bons exemplos, né, no país. O primeiro município que acessou recursos, né, do Fundo Clima foi Campinas, né, que, enfim, tem uma estratégia sendo estruturada para a ação climática lá. São Paulo tem alguns bons exemplos, né, de políticas, né, mas São Paulo é tão grande que até você dá, né, uma dimensão, né, que faça uma diferença é muito grande, mas algumas ações, algumas políticas ali são interessantes. A gente tem visto, né, quer dizer, Fortaleza com algumas coisas interessantes, né? Então, várias cidades no Brasil também estão buscando esse caminho, né, e com uma tentativa bastante assim de mão na massa mesmo de fazer, né, essa transição. Mas não é fácil, né? E aí, olhando para esse tema de resiliência territorial de maneira mais ampla, especialmente olhando investimentos de infraestrutura que são importantes para a resiliência climática e podem abrir novos mercados e fazer esse reskilling, eu acho que isso ainda é um grande desafio, assim, de você ter um governo, né, trabalhando com outros setores para tentar canalizar, né, empregos que estão terminando, porque a gente sabe que tem, né, as profissões elas mudam, e especialmente com tantas variáveis como AI sendo uma delas, para tentar, né, fortalecer essa economia verde, essa economia descarbonizada, né? E como que a gente faz isso? Acho que é o grande desafio, acho que a gente precisa conectar essas pecinhas. Mas esses novos empregos que virão, né? Essa Isso. nova economia que virá. O Brasil tem uma situação bastante privilegiada nesse sentido, porque você vê agora em Belém, na COP30, todos os países vão renovar as suas NDCs, né? São os seus compromissos com relação Climáticos. ao mundo, né? Então, o esforço dos países mais desenvolvidos e tudo é enorme, que para você atingir as metas, né, do Acordo de Paris é um esforço, é muito caro, né? O Brasil tem como cumprir, né, as nossas metas, porque a nossa maior fonte de emissão de carbono é queimada na Amazônia. Gente, é inaceitável. Isso não, a gente tem que tomar vergonha e resolver esse problema, né? Cerrado, Amazônia, Pantanal, né? Não é possível que a gente continue convivendo com isso. E o Brasil apresentou na sua NDC, que a gente antecipou, né? Nossa NDC foi apresentada no final do ano passado, e um dos compromissos, né, que a gente reiterou foi de desenvolver, né, uma iniciativa de recuperação de 12 milhões de hectares de terras degradadas. Gente, 12 milhões de hectares é muita coisa. E o Brasil está trabalhando, né, agora, no final do ano, teve também a COP 16 da Convenção da Biodiversidade. Biodiversidade, e o Brasil apresentou lá esse projeto com mais detalhes, né? Porque ele antes era uma coisa muito conceitual, agora avançamos muito mais. Mas imagina
para você reflorestar 12 milhões de hectares, o que você vai precisar de logística, de suprimentos, de mão de obra, né? E você vai trabalhar muitas vezes nesses municípios menores, né, e que sofrem mais com a degradação ambiental. São áreas assim que foram passou pelo ciclo da pastagem e hoje tem, né, áreas muito degradadas. Então, e o Brasil, né, tem condição de fazer esse projeto. Eu sou engenheiro florestal, eu acompanho isso com muita atenção, porque eu acho que o Brasil tem como dar uma grande contribuição para o mundo, porque isso significa fixar carbono, tirar carbono da atmosfera. Então, a gente tem como ajudar o mundo protegendo os nossos mananciais, protegendo os nossos rios, protegendo a nossa capacidade, né, de geração de água para irrigação, né, gerando empregos, né? Então, o Brasil tem uma oportunidade de liderar esse processo todo, né, de transição para a sustentabilidade, né? E eu sou muito otimista nesse sentido. E eu acho que o último pedaço desse nosso podcast, desse nosso bate-papo, né? A gente fala muito sobre um contexto, depois a gente traz boas práticas, eu acho que a gente já passou por isso, e aí a gente fecha com uma dinâmica. E a ideia dessa dinâmica é eu trazer um pouco uma situação hipotética e em poucos minutos você me falar o que que você faria, né, como prefeito. Eu acho que você tem uma vantagem porque você já foi prefeito, então você já sentou nesse lugar, né? E, bom, e como gestora, assim. Então, essa cidade aqui que eu vou te trazer, diferente de Niterói, ela tem escassos recursos financeiros e humanos, então uma capacidade, né, técnica baixa, e também poucos recursos, e muitas enchentes, que é um grande desafio, especialmente para em termos de recursos. Então, qual que seriam os seus primeiros passos, né? Como que quais seriam as suas primeiras ações nessa situação hipotética? Olha, essa questão de enchentes não adianta você tentar resolver isso de forma pontual, né? Você tem que ter um olhar para a bacia hidrográfica. O que a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul agora, né, é uma bacia hidrográfica bastante complexa. Né? Na verdade, as chuvas mais intensas não aconteceram em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, que são regiões muito mais baixas, né, mas aconteceram no alto curso dos rios. Né? Então, ou seja, a primeira coisa a se fazer, né, é reunir, né, as cidades, os municípios, em torno de uma estratégia, né, de resiliência. E depois, né, você trabalhar também, né, na escala do seu próprio município, identificando as áreas de vulnerabilidade. E não tem jeito, gente. Se a área é uma área baixa, né, se você está numa área de várzea, é uma questão de tempo, mas vai vir uma chuva e que vai inundar. Então, a gente vê aqui na Baixada Fluminense, por exemplo, lugares recorrentes, né? São áreas, né, que eram originalmente áreas brejosas e que foram ocupadas. E quando chove, volta a ser brejo, né? É uma característica do relevo, né? Então, e por mais que você faça canalização de rios, retificação de rios, muitas vezes isso causa mais problema do que ajuda, né? E a gente precisa, né, ter um olhar, né, mais buscando essas novas técnicas, né, de soluções baseadas na natureza, né, que podem, né, não em detrimento de ações, às vezes, de investimentos maiores, né, mas é preciso, né, pensar numa solução habitacional para que você tire aquelas pessoas de lugares que são muito vulneráveis, né, não tem viabilidade. Então, você precisa encontrar esse caminho, mas é isso. Eu acho que é olhar para o seu município como um todo e principalmente olhar para a bacia hidrográfica, porque provavelmente, né, os teus municípios vizinhos, né, eles sofrem do mesmo problema e muitas vezes a enchente que você sofre pode vir lá do município vizinho.
Eu gostei dessa sua abordagem da colaboração, até porque quando você tem recursos e capacidades escassas, né, você precisa dessa colaboração para pensar conjuntamente. E eu acho que você traz um diagnóstico bastante interessante, que algumas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, é de não aceitar esse relevo, essa geografia, essa natureza. Muitas vezes a gente, né, empurra um caminho que não necessariamente é o caminho que deveria ser, e depois essas externalidades voltam e voltam e voltam, e aí a gente cria esse círculo vicioso, né, em vez de virtuoso. Eu acho que é isso, assim, eu queria terminar perguntando quais são as grandes recomendações para superar esses desafios que a gente tem hoje em dia para uma cidade mais resiliente, para territórios mais resilientes, assim, como superar esses desafios que a gente ainda encontra. Olha, não há solução fácil. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. E eu sempre repito isso, assim, que uma das frases que mais saíram da Rio 92 era aquela coisa de agir localmente e pensar globalmente. Eu nunca gostei dessa frase, a frase está errada, né? Porque não tem como você agir localmente e delegar, sei lá, para quem, né, para tomar as decisões e agir globalmente. Né? O problema é muito mais complexo. A gente precisa, né, além de formar cidadania, a gente precisa formar a planetania, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a construção desse futuro sustentável, né, depende de um novo olhar, de uma nova economia, de uma nova forma de se relacionar, né, com os recursos naturais, né, com as contingências, né, o nível do mar está aumentando e vai aumentar. Né, se a gente conseguir fazer tudo que a gente quer no estalar de dedos, ainda assim vai demorar um tempo, né, até que você chegue a um novo equilíbrio, né, do planeta em termos climáticos. Então, ou seja, o que nós causamos de problema até agora é duradouro, no sentido, né, de que esse carbono que foi lançado pelos automóveis, foi lançado pela indústria, pelas queimadas, vai levar algumas décadas para que ele seja capturado novamente se a gente fizer a coisa certa. E então, ou seja, as mudanças climáticas vão continuar. E se a gente não tiver preparado para isso, e se a gente não agir de uma forma integrada, né, unindo cidades com governos regionais, com governos nacionais, com a ciência, né, com a cidadania, com a planetania, a gente não vai conseguir fazer essa, essa mudança que a gente precisa, né? E eu acho que essa é uma responsabilidade das atuais gerações com as futuras gerações, porque o que a gente está vendo acontecer são episódios cada vez mais intensos e mais frequentes, né? E a tendência é que esse problema continue acontecendo. Então, nós hoje não estamos não estamos preparados. Nenhuma cidade litorânea está preparada para lidar com o problema da elevação do nível do mar. Eu acho que é isso mesmo, é juntos e não há solução fácil. Os caminhos são Não é? complexos e eu acho que Então, cada vez quando a gente busca soluções fáceis, a gente tem que saber que está indo pelo caminho errado, que não é esse. Axel, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece muito, foi uma ótima conversa e espero que essas suas palavras, essa sua experiência inspirem muitos. Eu com certeza fui inspirada. Muito muito obrigado. obrigada. Vai. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. O podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com coordenação geral do Sérgio Andrade, roteiro de minha autoria, a produção é da Ana Paula Mendonça. A edição é do Vitor Rezende e a trilha sonora, finalização e mixagem do Matheus Garbim. A abertura e identidade é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir. Estamos nas melhores plataformas, Spotify e YouTube.